Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu quero falar sobre o rebaixamento da escola de samba que homenageou Lula. Aliás, uma homenagem esdrúxula do ponto de vista estratégico, eleitoral, e é difícil você entender por que é que o Lula foi se meter numa coisa dessas. Mesmo que tivesse sido realmente algo espontâneo, que não tivesse nenhum tipo de participação do presidente, da equipe do presidente, da primeira-dama, de todo mundo, mesmo que não tivesse, já seria um prejuízo, já teria um prejuízo. Então, se num momento como esse, alguém procurasse o presidente e dissesse: queremos homenageá-lo, a nossa escola de samba quer homenageá-lo no Carnaval do Rio de Janeiro, o certo do ponto de vista estratégico, do ponto de vista político, seria ele dizer: não, muito obrigado, esse ano não, deixa para o ano que vem. Então, assim, num ano que não seja eleitoral, se você quer realmente ajudar, você não atrapalha, tá bom? Então, deixa, no ano eleitoral, vamos deixar isso para outro ano? Mas não, vai lá, homenageia, faz a homenagem, maravilha, ótimo. É algo realmente difícil de entender, difícil de explicar, porque em política você tem uma regra muito clara, que é o seguinte: você não entra em disputa para perder. E se você entra para perder, você tem que ganhar alguma coisa, ou seja, você nunca entra para perder, você sempre entra para ganhar alguma coisa. Às vezes você ganha a eleição, e às vezes perdendo a eleição você ganha alguma coisa. Então você pode entrar numa eleição para perder, uma disputa para perder, desde que você esteja ali mantendo o seu grupo unido, esse é o objetivo, desde que você possa formar um grupo, esse é o objetivo, essa é a vitória, desde que você consiga divulgar para todas as emissoras de TV, de rádio, rede social, tudo, através da campanha, o seu projeto ideológico, partidário, qualquer coisa. Certo? Então você entra para perder desde que você ganhe alguma coisa. Agora, vamos lá. O que é que o Lula tinha a ganhar com essa homenagem? Nada. Sabe quantos votos o Lula ganharia, mesmo que a escola não tivesse sido rebaixada, mesmo que o desfile tivesse sido um sucesso, tudo maravilhoso. Você sabe quantos votos o Lula ganharia? Nenhum. Eu escrevi sobre isso na coluna Cena Política do último domingo, antes do desfile. Não tem nada, absolutamente nada a ganhar, só a perder. Agora, a perder tem muito. E na coluna do domingo eu dizia isso. Se quebrar um carro, vira piada. Se a Janja ia desfilar, né? Se a Janja desfilar, acontecer alguma coisa, vai virar piada. Se a escola tem algum problema, é desclassificada por alguma coisa, vai virar piada. Se a escola fizer alguma crítica, ali vai virar um ponto negativo, vai trazer prejuízo. Se a escola for rebaixada, vai virar piada, vai trazer prejuízo também, prejuízo de imagem para o Lula. E aí o que é que o Lula faz? Como se não bastasse a homenagem, o Lula vai para o Rio de Janeiro, vai participar do desfile, não participa do desfile, mas desce inclusive lá, vai acompanhar o desfile de lá, desce para conversar com os integrantes da escola. E minha gente, isso num ano eleitoral, é lógico que isso ia dar problema, muito lógico, dava para prever isso de longe, de muito tempo. Além dos problemas jurídicos, porque você tem problema jurídico com o Tribunal Superior Eleitoral, que trata-se de propaganda antecipada, de propaganda extemporânea. Além do prejuízo eleitoral, jurídico, você tem um prejuízo político. E aí, o que é que tem no desfile? O que é que tem no desfile? O Lula estava brigando para trazer o MDB para sua vice. E aí o desfile faz críticas pesadas a Michel Temer. Michel Temer é um grande líder do MDB e isso não vai passar em branco. Então o Lula perde o MDB. O Lula vem há anos tentando conquistar os evangélicos, o público evangélico. E aí o que é que a escola faz? Uma crítica às famílias conservadoras, e isso foi entendido como uma crítica aos evangélicos. E aí o que é que acontece? Lula perde os evangélicos, pelo menos aqueles que ele tinha conseguido talvez ganhar. Então não teve nenhum tipo de benefício para o Lula. E aí fica a pergunta, então se não teve nenhum benefício, e se não tinha nenhum benefício, isso era previsto já, porque eu escrevi isso no domingo antes do desfile. Então se isso já era previsto, por que que o Lula
continuou insistindo e ainda foi acompanhar o desfile lá na Marquês de Sapucaí. Na Marquês de Sapucaí. Por quê? Vaidade. É a vaidade que destrói os homens. É a vaidade que afasta as pessoas do seu caminho. É a vaidade, o orgulho de achar que é uma coisa, mesmo que esteja completamente fora da realidade. O Lula acredita que merece e precisa ser homenageado, e isso é um problema. É um problema do mesmo jeito que era em 2010, e não tem a ver com a aprovação e desaprovação não, tá? Em 2010, o Lula incentivou empresas que foram lá e financiaram um filme sobre ele. O filme foi um dos maiores fracassos de bilheteria da história do cinema brasileiro. Teve 800 mil espectadores no cinema no ano de 2010. E naquele ano de 2010, Lula tinha quase 80% de aprovação. Mais de 80% de aprovação. 86%, chegou a 86% de aprovação naquela época. Então, não tem a ver com aprovação, tem a ver com vaidade excessiva, com achar que é uma coisa que merece uma coisa que, na verdade, as pessoas não veem dessa forma, não enxergam dessa forma. Agora, ele foi homenageado por uma escola de samba e, de novo, foi um fracasso. Então, toda vez que o Lula se desvia do caminho dele e resolve montar na própria vaidade para poder conquistar as coisas, para poder aparecer, termina desse jeito. Já deveria ter aprendido, não aprendeu ainda. Talvez precise de outras, ou talvez talvez esse seja o momento realmente de ele aprender. Será que aprende? Acho difícil. Vamos ver. Esse é o JC para ouvir análise. Obrigado, um abraço, tchau, tchau, valeu.